Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu vou continuar a discussão sobre os materiais com os quais se deve estudar, utilizando essa piada, né? Mas é uma daquelas piadas com fundo de verdade, né? Sobre a evolução da educação. Eu até sugeriria que vocês fizessem uma pesquisa depois na internet sobre, com essas palavras, educação e conteudismo, para que fique mais claro o que eu vou falar para vocês agora, né? Então aqui nesta brincadeira mostra uma figura com diversos setores circulares envolvidos no cálculo de área. Isso como seria uma questão dos anos 70. Né? E a brincadeira prossegue até com o que seria uma questão de 2018. Né? Basta pintar com a cor mais agradável que você ganha o ponto. E eu quero mostrar alguns materiais para demonstrar que esta piada, essa brincadeira, não está tão longe assim da verdade. Né? Essa discussão sobre o conteudismo eu considero como uma das bases de todo esse processo de destruição da educação de verdade, não isso que nós estamos vendo. Com essas palavras, vocês vão encontrar diversos profissionais da educação atacando que as escolas ensinem, que os vestibulares, que as provas cobrem conteúdo. Mas olha, para que um jovem, para que um adulto vai a uma escola, a uma universidade? Vai em busca de conteúdo para aprender alguma coisa. Porém, o que está sendo valorizado hoje em dia é isso aqui. Você tem que discutir os assuntos, você tem que debater os assuntos. Não, você não precisa conhecer os assuntos. Basta que você tenha competência ou aptidão. Aí eu pergunto a vocês gostariam de ser tratados por um médico que simplesmente tem aptidão e competência, ou um médico que tem aptidão, tem competência e estudou muito para saber o que está fazendo? Este processo educacional que tem sido criado, né, que está estabelecido há bastante tempo, de atacar o conteúdo, leva a quê? As atividades são quase todas voltadas para debates, discussões, ou seja, palpite. Não solução, não conhecimento. Debate e discussão, palpite. Como se fosse uma roda de chope. Né? Como que acontece dentro de um centro acadêmico? Senta para bater papo. Então, está havendo uma confusão muito grande entre o que é o lazer e o que é o aprendizado, o que é o trabalho. E esse conteúdo, esse ataque ao conteudismo, ele encontra muitos defensores. Por quê? Porque ele apela para a preguiça. Ele apela para a preguiça dos professores em ensinar. Ele apela para a preguiça dos alunos em aprender. E até a preguiça dos pais. Vários pais reclamam se o professor coloca muita matéria para a prova, porque fica com pena do coitadinho do aluno que não pode se divertir no fim de semana porque tem que estudar demais. São pais que estão preocupados apenas com as notas. Mas eu vou mostrar ao final desse comparativo de materiais o quanto que notas significam absolutamente nada em termos de nós avaliarmos a qualidade de uma escola ou a boa formação de um estudante. Eu vou iniciar mostrando esse livro, que eu considero um livro muito bom, e é um livro barato até, se vocês forem considerar. Esse aqui me custou R$ 120 e tem o conteúdo todo de álgebra do ensino fundamental 2 e voltado para a preparação para as escolas mais exigentes em termos tanto de aptidão, quanto de habilidade, quanto de competências, quanto de conteúdo. Porque não existe quem tenha conteúdo se não tiver antes a aptidão, não tiver antes a vocação. Mas vocação e aptidão sem conteúdo, isso é fácil você encontrar, mas você não vai encontrar conteúdo. Então, se você trabalha em cima do conteúdo, você vai ter tudo. Você vai ter conteúdo, você vai ter capacidade, você vai ter habilidade, você vai ter aptidão. De início, vou querer que vocês deem uma olhada qual é a estrutura interna desse livro. Tá? Uma estrutura simples. Letras pequenas. Não há grande quantidade de fotos e há uma quantidade enorme de exercícios. Cada letrinha dessas aqui é um exercício com um nível crescente de dificuldade. Então aqui há o conteúdo em alto nível de álgebra para o Fundamental 2. Percebam,
5.400 exercícios e 1.300 questões. Temos aqui 6.700 exercícios a serem feitos. Detalhe, aqui não está o conteúdo de geometria. Como o nome diz, aqui é a parte de álgebra. Mas este autor, o Laércio, ele recomenda os livros do professor Eduardo Mauro para geometria. São livros que aqui são 4 volumes apenas de geometria plana para o ensino fundamental 2. Novamente, vocês vão ver a indicação das escolas, né? As escolas que tipicamente exigem a aptidão, exigem a competência e também exigem o conteúdo, porque aptidão e competência sem conteúdo é como uma semente plantada no deserto, não frutifica, né? Bom, apenas como um termo de comparação, este livro sozinho tem cerca de 700 páginas. Esta coleção aqui, esses 4 volumes, 1.200 páginas. Temos aqui 1.900, vamos arredondar, cerca de 2.000 páginas de conteúdo de alto nível. Vou lhes mostrar em seguida o que é um material próprio de uma escola. Não vou dizer qual é a escola, mas eu vou lhes mostrar o que é o material próprio. Este é um material de amplo emprego, tá? É um livro de física vendido em todo o país. Portanto, para que ele seja bem recebido na maior quantidade possível de escolas, ele tem que cumprir todas as normas de todos os requisitos e todas as exigências. As legais, as estaduais, de diversos estados, de diversos municípios, das escolas particulares, das públicas, tem que ser capaz de preparar para os mais diversos vestibulares. Por quê? Porque é voltado para um amplo emprego. Então ele tem que ser um material muito completo. Ele tem que ser um material de alto nível. Embora ele não seja tão preto no branco quanto os materiais que eu mostrei anteriormente, tá? Este aqui é apenas um volume com quase 500 páginas. Para um ensino médio, apenas em física, mantendo essa média, nós teremos 1.500 páginas. E vocês podem perceber que não é muito espaço jogado fora, não. Há uma quantidade bastante razoável de exercícios, uma teoria de boa qualidade. Por quê? Porque este material ele é feito focado nos alunos do país inteiro. Então tem que atender aos mais diversos níveis de cobrança e de exigência. E mais ainda, tem que fazer a união de todas essas exigências. Agora vamos ver um material próprio. Um material próprio, como o nome diz, como há muita liberdade, a escola, o professor, etc., bota o que quiser, do jeito que quiser. Então, aqui, por exemplo, esse material próprio, que não interessa dizer de quem é, vamos só analisar o conteúdo. De início, letras grandes, muito espaço jogado fora, espaço em branco, figurinhas, desenhos, bate-papos, espaço em branco de novo. Detalhe, este material com esta espessura, ele tem todas as matérias, e são 4 desses por ano apenas, ok? Então, observe o seguinte, quando nós chegamos à parte de geometria plana, ali nós vimos cerca de 1.200 páginas de geometria plana. Aqui o que nós temos em termos de geometria? Uma quantidade muito pequena. Vamos à geometria espacial para nós termos um exemplo, tá? Volume de sólidos. Apesar de ele falar aqui em 7 sólidos, ele só ensina a calcular o volume de paralelepípedo, cubo e cilindro. Acabou a matéria, tá? Em termos de volumes de sólidos. Portanto, observe, aqui há cerca de 40 páginas de matemática, com uma baixa densidade de informação. Como são 4 bimestres, vão ser 160 páginas por ano. O curso inteiro de matemática disso aqui vão ser 640 páginas, se eles mantiverem a média. Compare com as 2.000 páginas que nós temos em matemática naquelas obras mais importantes que eu coloquei. Agora, para que a coisa não fique muito distante da realidade de todos, vamos imaginar isso aqui. Olhemos, isso aqui é um livro de análise de estruturas. Tipicamente, algo que um engenheiro precisa estudar. Digamos que em vez de estudar isso aqui, seja um daqueles engenheiros que estudou por resumo.
por material próprio, ou algo assim. E digamos que disso aqui ele conheça 10% realmente, conhecer mesmo, 10%. Aí já não nos causa nenhuma estranheza quando nós vemos essas notícias na televisão de que construções do Minha Casa Minha Vida estão rachando, estão caindo, prédios feitos não sei aonde estão caindo. Além de todo o problema político, econômico, criminal envolvido, quantas situações nós temos no país de gente cometendo erros, tá? Erros no seu trabalho por imperícia. Vamos pensar um pouco mais? Eu não vou nem... Esse aqui não é uma obra de nível superior de medicina, até porque eu não tenho, mas vou usar para ilustrar, tá? Temos aqui bastante coisa sobre medicina. Digamos que essa fosse uma obra de nível superior para formar médicos. Como é que vocês se sentiriam se o médico que fosse tratar o seu câncer tivesse estudado com material próprio e com professores contrários ao conteúdo? Que fosse um médico que tivesse sido formado nesse sistema de você ter apenas aptidão, discutir os assuntos, debater, mas conhecer mesmo ou focar em conteúdo, não. Você ia ficar satisfeito de ser tratado por um médico que estudou numa universidade não conteudista? Ou por um engenheiro que estudou numa universidade não conteudista? E por que você vai ficar satisfeito de colocar seu filho numa escola que não seja conteudista? Porque, olha, se vocês forem perceber no canal, já estou há algum tempo fazendo um solucionário de uma coleção de física de nível superior. Por que eu estou fazendo isso? Porque os alunos que estão chegando nas universidades de nível superior estão chegando por demais incapazes. Eles mal sabem começar o problema. Então, é nesta linha de trabalho que eu estou atuando. Foi nisso que eu fiz sempre com os aluninhos de aulas particulares. E, por favor, fujam de quem acusa o conteúdo como uma coisa ruim. Esses são os que estão fazendo uma grande parte do trabalho de destruir o ensino no Brasil. Para mim, é surpreendente que haja professores que trabalhem com livros apenas aqueles que entregaram. Há professores que não conhecem os autores, há professores que não conhecem editoras, há professores que não conhecem as obras que estão no mercado, há professores que não têm biblioteca em casa. Um professor que não tem uma biblioteca em casa, que não conhece o que está no mercado, que não participa do processo de escolha, que aceita trabalhar com um negócio desses, tá? Só tem volume de 3 sólidos, realmente não merece o título de professor. E as escolas, o que elas farão quando elas trabalham com isso aqui? Como as escolas têm muita liberdade, ela coloca o que ela quiser no material próprio. E ela cobra o que ela quiser na prova. Então, sinceramente, ela dá a nota que ela quiser. Basta colocar um conteúdo fraquíssimo, fazer uma prova fraquíssima, no final do ano vai entregar um boletim cheio de notas bonitas e os pais desavisados vão ficar felizes, porque as notas estão boas. Volto a dizer, nota não significa nada. Um bom requisito, né? um bom indício para você analisar a qualidade da escola onde está o seu filho e a qualidade do trabalho que os professores estão fazendo é qual é o material que é utilizado lá e não apenas isso, como o material é utilizado. Isso nós vamos ver em outros vídeos. Ok? Muito obrigado.